Estamos aqui novamente na nossa live, O Caminho da Felicidade, Vanderly Pantolfi. Que maravilha poder estar aqui novamente com vocês para essa terça-feira, dia 20 de setembro de 2022. Live O Caminho da Felicidade, Vanderly Pantolfi tem o objetivo de ajudar você a entrar no seu caminho da felicidade. Nós trazemos vários quadros aqui. Trazemos do filme Terapia, que nós abordamos as emoções dos personagens e das séries relacionadas às nossas emoções, como nós nos sentimos, né? No dia a dia, a gente faz uma correlação com as emoções dos personagens. Legal, né? Esse é o filme Terapia. Temos o quadro também Live Terapia, antes e depois da terapia, como as pessoas se sentem, né? Depois que fizeram a terapia com a gente. E dentro desse quadro da live terapia, nós também temos um bate-papo profissional, que é isso que a gente vai falar hoje, né? Que está ligado aos assuntos da semana também. Assuntos como esse do Setembro Amarelo, que na verdade é um tema que nós deveríamos estar falando sempre, né? Sempre a favor da vida. É necessário que a gente possa estar sempre abordando isso. Então é isso, nossas lives de todas as terças-feiras às 20 horas são vários quadros que você pode estar aproveitando. Porém, esse mês nós focamos muito mais no papo profissional e também sobre o suicídio e a prevenção do suicídio e uma forma de ser a favor da vida. Maravilha, então já expliquei o que é o caminho da felicidade, porque é dessas lives. É importante entender que prevenir o suicídio é uma responsabilidade minha, sua, nossa, da sociedade. E essa live, O Caminho da Felicidade, Vanderly Pantolfi, do quadro Assuntos da Semana, e também nesse papo profissional, iremos abordar junto com você e com a minha convidada, a psicóloga Cleire Mara, que é psicóloga, psicanalista e terapeuta de regressão. Então, o tema de hoje é quando a vida parece não ter mais sentido. O que podemos fazer? A gente precisa falar disso, né? Orientar as pessoas em geral sobre o ato contra a própria vida. A gente vai fazer mais uma live, né, nesse mês ainda, que é na próxima terça-feira, no dia 27, às 20 horas, e vou ter nada mais, nada menos que 3 convidados aqui comigo. Então, é imperdível, já agenda aí, tá bom? Aqui no Instagram. Mas agora, antes, saiba que você sempre tem uma escolha. Em qualquer situação que você esteja, se não tiver ninguém para conversar, lembre-se que tem o Centro de Valorização da Vida, o CVV, e o telefone é 188 188, tá bom? Vou convidar agora a minha convidada, que é a psicóloga Cleire, para ela. Isto. E já estou recebendo ela aqui para conversar com a gente hoje. Vou aproveitar e também já vou fixar o nosso comentário aqui. Olha ela chegando aí. Olá, Cleire. Tudo Olá, bem? Vanderly. É um prazer estar com você, viu? Tá É um bom. prazer muito grande estar com Meu som você. fica baixo. Teu som aí tá bom? Tá ótimo. Estou te Aume- ouvindo bem. Pronto. Agora tá ótimo. Seja bem-vinda, Cleire. Eu quero que Obrigada, você se minha amiga. apresente para o nosso público aí das nossas lives de toda terça-feira aqui no Instagram, às 20 horas. Ok. Então, gente, é um prazer muito grande estar aqui com vocês e com o Vanderly Pantolfi, uma pessoa que eu admiro demais. Pois é, meu nome é Cleire Mara, eu sou psicóloga clínica, terapeuta de casais, também terapeuta NPC, terapeuta de ressonância psicoterapêutica. E eu gostaria um pouquinho depois, mais adiante aí hoje, falar sobre isso também, né, que é um recurso que a gente utiliza para poder ajudar pessoas. E vamos tratar hoje desse tema, né, suicídio e a prevenção. É um tema que ainda é um tabu na nossa sociedade, tem muitas pessoas que têm dificuldade de falar sobre isso, mas cada um de nós já teve
essa experiência pessoal ou conhece alguém que teve problema de depressão e também com ideação suicida. Então, é um assunto que abrange toda a sociedade e por isso é que a gente está tratando desse assunto hoje aqui com vocês. Né? Lembrando que o Setembro Amarelo é voltado para a prevenção do suicídio e a gente vai falar sobre isso hoje. Gostaria Maravilha. muito que tivesse a participação de vocês aí, viu, gente? Ah, deixa eu aproveitar e pedindo para vocês, tá vendo esse aviãozinho que tem aí do lado direito aí embaixo? Compartilha, tá? Já já eu vou estar compartilhando aqui também com os meus amigos. Então aproveita e compartilha, porque quanto mais pessoas souberem disso, mais pessoas podem ser ajudadas. Vocês não imaginam, mas com apenas um gesto desse, você pode estar salvando uma vida. Então vamos todos participar. Todos somos responsáveis, tá bom? Exatamente. Leire, o que te impactou quando lhe enviei esse tema? Por exemplo, o que você pensou? Porque eu, né, no primeiro momento, eu normalmente sou inspirada, né, com os temas. Eles vêm, eu analiso, jogo para os convidados, ou então, quando estou sozinha, eu analiso tal e vejo que é conivente, então a gente passa a falar sobre isso. No meu caso, antes que você responda, eu vou dizer que, para mim, quando veio esse tema, e eu digo que normalmente é inspiração, mas que, na verdade, para mim, isso é muito. Hoje, infelizmente, está sendo muito comum no consultório, né? A presença de clientes que estão dizendo isso, né? Chegam no consultório depressivos, e muitos deles, quando não estão perdidos, estão, assim, trazendo exatamente esse tema, quando a vida não tem muito sentido mais. E para você, quando eu te mandei esse tema, qual foi o impacto para você? Enquanto você Olha, está me dizendo, vai dizendo aí para a gente, eu vou estar aqui compartilhando com o pessoal. Pode ir falando que nós estamos te ouvindo. esse tema, ele foi, inclusive, o tema da meu trabalho de conclusão da pós-graduação na terapia regressiva. Eu abordei esse tema, o meu artigo foi a terapia regressiva como instrumento de prevenção do suicídio. E por que eu Olha aí. escolhi esse tema na minha conclusão de curso, da pós-graduação? Porque, por incrível que pareça, naquele ano, né, 2020, 19, 2020, estava aparecendo com muita frequência pacientes com problemas de depressão, de ansiedade, com ideação suicida. Então, esse tema me chamou a atenção. E quando eu comecei a ver na terapia regressiva uma forma de ajudar ainda mais as pessoas, porque a gente vai fazer o quê? Primeiro, o que a gente tem que fazer? Saber o que é que está causando isso. O que é que leva a pessoa a ter ideias de atentar contra a própria vida? Né? O que é que leva a pessoa a ter essa desesperança? Então, quando eu vi nessa ferramenta, na terapia regressiva, uma forma de poder ajudar e mais rapidamente, principalmente, né, as pessoas que não queriam ir para consultório, aí a gente também tem um outro recurso, que foi também dado neste mesmo curso de pós-graduação, que é a ressonância psicoterapêutica. Então, pessoas que não querem, ou não estão dispostas, ou não acreditam, já querem mesmo ficar isoladas dentro de casa, e a gente ter a possibilidade de trabalhar com o paciente, ele à distância, usando aí um outro profissional, né, que aí, no caso, é a ressonância psicoterapêutica, a gente faz uma parceria, né, com um profissional que vai entrar em contato com o paciente à distância, via ondas cerebrais, e a gente poder ver o resultado disso. Então, para mim, foi um tema que eu agarrei com todas as forças, estudei e quis me aprofundar ainda mais, porque estava vindo com muita frequência esse tema dentro de consultório, né? 2019, 2020, então eu me dediquei mais por causa disso.
Olha aí, né? Você vê que a gente vê que nada é por acaso, né? Você vê que o tema veio, que foi de encontro ao seu tema, né? De final de curso. Olha que maravilha isso. Muito bom. Deixa eu só ver aqui que o pessoal andou comentando. A Maíse disse que já foi atendida por um período e sempre está cuidando, pois ele bate a porta com gatilhos. Isso é verdade, É Maíse. A verdade. gente tem que estar sempre. Não é à toa que a gente precisa vigiar e orar, né? Uhum, Porque hoje o mundo está muito tumultuado, né? Muitas emoções soltas aí, e as pessoas, tivemos essa pandemia, né, que mexeu muito com o emocional, o próprio vírus, né, a impressão que dá é que ele mexe um pouco com o emocional da gente, e essa situação de ficar trancado dentro de casa também, afastou as pessoas da sociedade, isso cria um problema também, porque nós somos seres humanos, e os seres humanos são sociáveis, né, e está criando um grande problema aí para as pessoas. Mas vamos lá. Eu acredito, né, que muitos de nós já pensou dessa forma, né? Nossa, mas que vida, para que tudo isso, né? Eu acho que a gente está sempre se questionando. E isso não é ruim, né? Não é ruim se questionar. Gente, às vezes a gente para e fala, poxa, para que isso? Levantar pela manhã, trabalhar o dia todo, almoçar, jantar, tomar café, almoçar, jantar, assistir uma série da Netflix e dormir. Eu acho que hoje a maior parte da população está vivendo essa situação, né? Antes eram as novelas, né? Hoje são séries. E aí a gente para, mas e que sentido tem isso? Na verdade, né? Na minha opinião, e nisso não tem sentido nenhum. Se a gente fixar nisso e tornar esse comportamento robótico, aí realmente a gente vai ficar vazio. O que a gente precisa é isso, né? Essa socialização, né? A gente está comemorando, confraternizando com as pessoas, e nisso você é ótima, né? oh, obrigada, Você é você uma pessoa também. que está sempre confraternizando com as pessoas, você e o que quer, né? O apelido carinhoso É, que que a você gente dá ao tem. seu marido, mas está sempre confraternizando, isso é muito bom, porque a gente precisa sentir, né? Uma coisa que você me falou antes, e depois você vai falar aqui, e que eu sempre gostei muito, que é o abraço. A gente está sentindo falta disso, e graças a Deus agora a gente pode estar, né, dando um abraço nas pessoas. Mas Verdade. me diga, você já pensou assim também, como eu já pensei? E às vezes a gente pensa, né? Olha, pensar em suicídio, não, nunca pensei. Até porque quando eu tinha 13 anos de idade, eu enveredei para o Não, suicídio espiritismo. não. Não, 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 não é o suicídio, é achar que a vida está sem sentido, né? sei, A pergunta é se você pensou alguma vez que a vida está sem sentido. tá. Mas assim, em suicídio eu não pensei, mas querer resolver uma situação, dormir e achar que no outro dia estava tudo resolvido. E isso acontece e acontece com frequência, acho que todas as pessoas. Quando a gente se frustra de alguma forma, quando a gente faz planos, né, e que os planos não dão certo, a gente se frustra com aquilo, então a gente fica meio desgostoso, né? Quer que a vida tenha um outro destino, quer que a gente que haja aí uma varinha mágica para poder mudar a situação. Então, assim, todas as pessoas, em algum momento da vida, elas se sentem para baixo, elas se sentem diminuídas, elas se sentem desvalorizadas, elas se sentem não compreendidas, e por conta disso, vem aí um desejo, talvez, de morte, ou de sumir, de passar um tempo fora sem ver ninguém, né? Se isolar de alguma forma, pensando que esta seria a situação, né? Se isolar, não ver ninguém, e logo depois estaria com o problema resolvido, e pelo contrário, né? Quando a gente se isola, quando a gente se distancia de pessoas que podem nos ouvir, que podem ser um canal de bênção na nossa vida, uma conversa amigável, um abraço, um café gostoso, né? Então, quando a gente se propõe
a estar com pessoas que tenham o mesmo objetivo, que tragam uma evolução, um crescimento para a gente. Eu acho que é o pensamento de todas as pessoas, né? Em algum momento a gente quer isso e, às vezes, também a gente quer se afastar de pessoas achando que essa é a solução para os problemas que a gente está vivenciando em algum momento. E é ruim isso, né? Porque nós aprendemos com o outro. Essa solidão faz com que a gente fique com a cabeça muito vazia. Se você, pelo menos, se você fica alguns momentos sozinhos, mas focado em objetivo, no trabalho, no estudo, beleza. Mas se você se afasta, a cabeça fica vazia. E aquele ditado popular é maravilhoso, né? Cabeça vazia. A oficina do diabo. E aí vem esses pensamentos, né, que nos fazem sofrer. E aí a Grace, ela está perguntando, tem alguma coisa que pode ser feita para evitar a depressão? A depressão, a depressão, ela está sempre ligada a uma perda. Quando a gente vai analisar o discurso do paciente, quando ele está com depressão, é sempre ligado a uma perda de um relacionamento, a perda de trabalho, a perda do status social, ou uma... Depressão, você diz? Para evitar a depressão. Então, assim, o que é que a gente pode fazer para evitar a depressão? Primeiro, buscar essa rede de apoio. Quando a gente começa a ter muitos dias de entristecimento, a gente se conhecendo, ou até alguém que sinaliza isso para você, eu estou achando você bem triste, estou achando você para baixo. Então, já buscar, né, mudar a fonte do pensamento. Eu digo, uma das primeiras coisas que eu falo para os meus pacientes é policie a fonte do seu pensamento. Você quer o melhor para você. Deus também quer o melhor para você, pelo menos é o que eu acredito. Então, quando você tem um pensamento, que esse pensamento te traz desesperança, tristeza, uma inquietação muito grande, esse pensamento não é seu e não é de Deus. Então, ficar atento ao pensamento e buscar essa rede de apoio, que pode ser pessoas, que pode ser lugares, que pode ser uma atividade manual, uma atividade física. E se isso é recorrente ou se isso, no primeiro momento, não é suficiente, buscar, sim, ajuda profissional, um psiquiatra que vai poder te prescrever, né? Porque a gente também tem aí uma baixa dos hormônios que são responsáveis pelo prazer e que, muitas vezes, vai precisar de uma medicação para poder, então, você sair daquela situação, né? Para amenizar, né, a situação, sair um pouco daquela situação depressiva. Eu acho legal o que você falou, sabe? É que, às vezes, a pessoa está tão depressiva que ela não tem nem ânimo ou vontade de conversar com ninguém. Então, por isso que é importante a gente estar atento aos familiares, aos amigos, né? Você vê que o meu amigo sumiu ali, ó, o que está acontecendo? A gente fica muito hoje no celular, assim, o ideal é assim, ó, vou lá para casa do meu amigo, olhar olhos nos olhos, porque como você falou da energia, né? Mas quando você está próximo, você vai ver no olhar da pessoa como ela está. A gente recebe muito, né? Eu trabalho desde pré-adolescentes também, e a gente vê que aqui hoje, infelizmente, se perdeu o hábito de se sentar à mesa, né? Para ceiar, para tomar o café da manhã em família, para almoçar, para jantar. E isso é muito importante, porque é nesse momento que a gente pode estar analisando a nossa família. E não é só os jovens, às vezes o próprio companheiro, a companheira também, às vezes um idoso que está ali, né? Então, quando você senta à mesa, você observa no olhar como é que está aquela pessoa. Então, às vezes a pessoa está tão depressiva que ela não consegue nem pedir auxílio. Então, é importante a gente estar atento a essas pessoas.
né? Observar o que está acontecendo. Eu acho que uma coisa legal que você falou também, nós somos terapeutas, mas a gente trabalha muito, eu pelo menos uso muito a Bíblia como um livro psicológico, mas eu acredito Sim. demais no poder da oração. E Uhum. nunca o mundo precisou tanto de oração. E a oração já é uma ciência, é comprovado que pessoas que oram, né, o nível, o organismo das pessoas melhora, né, o seu emocional melhora. Então, trazer a oração, né, para perto. Porque, assim, se você se sentir totalmente sozinho, sozinha, e não tiver quem pedir, Uhum. peça a Deus. E ele E ouve. se você não acredita, né? Você tem direito de não acreditar em Deus, você pode ser um ateu, peça esse ser que é você mesmo. Todos nós temos um ser maravilhoso que está dentro de nós. É o nosso self. É para isso que a gente está aqui, para chegar até ele. Então, assim, peça a você mesmo, sabe? Peça que a ajuda vai vir de alguma forma. Então, assim, as pessoas que estão depressivas acham que não existe o caminho, não é, Cleire? Elas às vezes estão focadas só naquele caminho, ou de, como você falou, de frustração pela vida, de não ter conquistado as coisas, pela perda de um relacionamento, pela perda de um trabalho. Mas o que é legal é que assim nunca a gente perde nada, porque a gente nunca tem nada. Mas se a gente analisar que toda porta que se fecha abre uma muito maior. Então, a questão que a Grace perguntou, tem alguma coisa que pode ser feita para evitar a depressão? Tem. Você acreditar que existem vários caminhos. E nem sempre, e você procurar alguém, procurar ajuda, procurar um amigo, um familiar, um pastor, um padre, um orientador espírita, um amigo, um profissional. Sempre duas cabeças pensam melhor que uma, né? Então sempre vai ter um caminho. Aquela pessoa vai te dar, pode te dar assim um insight para você buscar esse caminho. Porque quando a gente está muito focado na dor, é difícil a gente ver, não é, Cleire? É, verdade, verdade. Bom, o que você acha que está levando as pessoas hoje assim a achar que não tem mais sentido na vida? Uma delas a gente viu aí, né, que a Cleide até comentou, é a depressão. Né? Você comentou mais alguma coisa aí relacionada? Você comentou o que traz a depressão, mas o que você acha assim que como psicóloga, ó, gente, é psicóloga, psicanalista, terapeuta de regressão, ressonância psicoterapêutica e tem mais uma técnica aí que depois ela vai MPC, falar para você. MPC. O MPC, que é o método terapeuta de MPC, o método Procure Cicatrizes. Olha aí. Então, e tem muita bagagem já nisso. Então, assim, o que você, no consultório, quais são as queixas que as pessoas trazem e o que você acha que levam as pessoas a achar que a vida não tem mais sentido? Vanderly é multifatorial, multifatorial. E, às vezes, para alguns, o caso de uma pessoa pode ser banal. Ah, mas é frescura, uma Muito. bobagem dessa. Se eu te disser que eu já tive o caso que eu levei mais tempo em terapia, era algo tão simples diante dos casos que eu já recebi. Uma paciente que ela sofria porque ela tinha promoções devidas, porque ela sabia organizar muito bem o tempo dela, e ela tinha promoção, viagens, ganhos em dinheiro e tudo, remuneração. E as outras colegas, às vezes, se matavam de trabalhar e não conseguia conquistar o que ela conquistou em pouco tempo, porque ela tinha estratégia de trabalho. Então, às vezes a gente pode pensar, é algo muito bobo, mas não é. Para ela, era algo muito sofrido. E por incrível que pareça, essa paciente foi a paciente que ficou mais tempo comigo, você acredita? Eu acredito. Eu já presenciei, eu tive um amigo que cometeu o suicídio, ele era lavador de carro. E aí ele
na hora de lavar o carro, ele quis tirar o carro do lugar. E na hora que ele foi tirar o carro do lugar, ele, ao invés de apertar na embreagem, ele apertou no acelerador. E esse carro bateu em mais dois. Não. E aí a pessoa disse, para que você fez isso? Como que você faz isso? Você não vai ter condições de pagar, você vai ser preso. Ele, com medo de ser preso, foi lá na casa, onde ele morava com um policial, pegou a arma e se matou. Então, assim, às vezes você... meu Deus, como é que ele tirou a própria vida por causa de uma bobagem dessa? Mas a gente não sabe. A gente não sabe o momento dele, né? Hoje, a menina disse assim, Cleire, por que você não prende o cabelo? Eu falei, eu não gosto muito não, porque eu tenho orelha de abano. Mas eu tinha um complexo horrível na minha orelha de abano, mas aí meu cunhado, né, um ex-cunhado meu disse, olha, assim, orelha de abano é sinal de inteligência. Pronto, acabou meu complexo. Embora eu não goste de botar meu cabelo, sabe? Agora as pessoas vão reparar, vão ficar todo mundo querendo ver minha orelha, mas isso já não me incomoda mais, não é mais um problema. Então, assim, às vezes a gente acha que é algo muito bobo para uns, para o outro pode ser um problema muito grande, dolorido. Muito dolorido. Então, você não amenizar o problema. Mas, assim, vários casos, desde de não ser aceito dentro de pessoas né, de homossexuais, né? Que ainda não disseram, tiveram coragem de assumir isso para a família. Isso é muito importante. Então, assim, desde assunto como esse, que é um assunto muito delicado. Muito sério e que leva a maioria do suicídio nos jovens. Né? Porque apesar dessa abertura né, que a gente tem, ainda existe muito preconceito, e às vezes preconceito da própria pessoa, para poder lidar com aquilo, dos medos que tem que enfrentar também, né? Dos familiares, dos amigos. Então, tem situações multifatoriais. Desde a um caso desse, como alguém que se sente rejeitado, minha mãe dá mais atenção a meu irmão, eu faço tudo por ela, né? De querer sair de casa, de ter essa desesperança, de entrar em depressão por conta disso, de se sentir rejeitado, de não se sentir amado. Então, são inúmeros casos. E só para a gente não desqualificar, não amenizar, porque a dor do outro, só ele sabe. Né? Ninguém pode imaginar o que não viveu. Então, tem pessoas que sofrem com coisas que, para um, é algo muito simples, muito banal. Obsoleto, né? Mas o respeito, a gente tem que respeitar a dor do outro mesmo, né? Porque a gente não sabe quanto aquilo pode ter machucado a pessoa. A gente tem que falar dos nossos idosos também, né? Que hoje também estão vivendo situações assim difíceis, às vezes se dedicou muito à família, e aí os filhos, né? Cada um para o seu lado, às vezes perde o companheiro, perde a companheira, a pessoa se sente um peso para a família, sem condição assim de tocar a vida. Eu acredito assim que, respondendo ainda até a pergunta da Grace, eu acho que a gente precisa de sentido, a gente precisa justamente no problema estar a solução. Então, quando não tem sentido a vida, justamente porque ela está sem sentido. Então, nós precisamos dar sentido à nossa vida. O que um idoso pode dar sentido? Meu Deus, hoje tem muitas coisas para fazer, né? Diferente de há 40, 50 anos atrás, a pessoa idosa servia para cuidar de filhos, não é? Cuidar lá dos filhos, não, dos netos, ficar lá no quartinho no fundo, não. Hoje o idoso ele tem muito para viver, o idoso hoje tem muito para aprender, né? A gente vive vendo na internet pessoas que entraram, voltaram a fazer cursos, estão fazendo aulas de dança, né? Cuidando de hortas, que é prazeroso isso. Então, isso depende muito das pessoas. Mas é colocar um sentido na sua vida. A gente sempre está aprendendo. Não existe esse negócio de idade. Estou com 60, 70, 80. Gente,
Enquanto você tiver saúde, você tiver vontade, você precisa dar sentido à sua vida. E o que está acontecendo com os jovens é que eles estão ficando muito presos aqui na internet. Eu achei a internet maravilhosa, mas ela não pode tirar essa Contato, né? o O contato. contato Isso. físico. Na pandemia, aumentou muito o número de casos de pessoas com depressão e ansiedade. Por quê? A falta do contato físico, desse abraço, né, e as pessoas, assim, eu digo que a pandemia serviu para poder a gente saber quem são os amigos de verdade. Uhum. Minhas amigas de verdade ligaram para mim, né? A gente dava um jeitinho da gente se encontrar, mascarado, né? Na hora do café. A gente dava sempre um jeitinho, porque a gente sente falta disso, né? E essa falta de contato é que deixa a pessoa, às vezes, na tristeza, se sentindo realmente um peso, um fardo. Muitas pessoas idosas ou de idade mais avançada, por não poder ter esse contato com os netos, contato com os filhos, sair, passear, ir ao shopping, fazer atividades rotineiras, e essa falta de contato A deixou solidão. a solidão, deixou as pessoas entristecidas, e muita gente, os jovens que têm domínio das tecnologias, eles ficaram viciados, né? Viciados na internet, no celular, mas e quem não tem essa facilidade de manusear essas tecnologias? E Pois é. fazer o quê? Né? Então, isso também ajudou, né? Contribuiu para que as pessoas se isolassem e voltar ao ritmo natural. As pessoas ficam meio perdidas. O meu marido é professor, né? E muitos alunos ficaram em aula EAD. E quando voltaram para a sala de aula, os alunos não sabiam mais nem como se comportar. Pois é. Alunos que não gostavam de ir para a escola começaram a chegar cedo, a querer ir. Por quê? Porque estavam sentindo falta também disso. Né? Alguns tiveram esse comportamento. Eu vou correr para o abraço, eu vou correr para a multidão, eu quero esse contato. E outros até se acostumaram a se isolar. Não, agora está no meu mundo, eu agora descobri outras formas de me relacionar. Numa rede social, você pode dar a cara que você quer, você pode, inclusive, fazer um fake de você mesmo para poder se comunicar com as pessoas. Então, tem gente também que se isolou, se encobriu por trás desses Se escondeu por jogos, trás da internet. desses jogos da mídia, das redes sociais, né? E perdeu esse contato. As pessoas ainda estão bem fragilizadas por conta disso. Muito bem. O Renilton, ele diz o seguinte: sou bombeiro militar há 13 anos. Já fui para algumas ocorrências envolvendo tentativa de suicídio. O que não devemos falar jamais para o tentante. É como eu disse, nunca amenizar o sofrimento. Ah, aconteceu isso porque você não tem Deus, você não tem Talvez fé, você não tem... desdenhar, né? Nunca desdenhar. Desenhar do sofrimento. O que é que a gente deve fazer? Vamos começar assim. Eu também acho mais correto a gente. Vamos falar o que é que a gente deve fazer. O que levou você a fazer isso? Ouvir. Às vezes, e tem aí o Centro de Valorização da Vida, que é o CVV, né, o 188, que está ali para prestar serviço à comunidade, para quê? Somente para poder ouvir. Alguém que possa me ouvir sem julgamento. É para esse lugar que eu vou ligar. E, às vezes, uma única conversa, ou uma pessoa que te ouve sem julgamento, que dá espaço para você falar, é o suficiente para você não cometer
o suicídio, né? Eu gosto É de porque buscar a solução. Gosto de buscar a solução. a gente chega, né? Aqui no começo, a gente viu que a Maíse falou que ela já teve situação assim relacionada ao filho. Então, eu consigo imaginar a dor de uma mãe, de um pai, né? Em saber que teu filho estava ali sofrendo e você não pode fazer nada. Ou quando os pais estão longe, né? Os filhos às vezes vão estudar fora, trabalhar fora. E você está dormindo na sua casa e seus filhos estão ali numa tentativa dessa, nesse sofrimento. Então, assim, acho que algo que todos nós podemos fazer é todas as noites, antes de dormir, algo tão simples, é orar por essas pessoas para que sempre tenham forças. Orar para a humanidade, né? Pedindo para que as pessoas possam ser acolhidas, né? Que eu acho que é isso que a gente deve fazer, respondendo ao Renilton, acolher. Às vezes você não precisa dizer nada, Não. mas você, Renilton, como um ser humano, abrace. Quando você abraçar essa pessoa, ela já vai se sentir protegida, querida. Então, às vezes, não precisa dizer nada, nem não dizer. Você apenas abrace. Abrace que ela vai ser acolhida, né? Então, o que as pessoas estão precisando é disso, porque ninguém quer cometer o suicídio, ninguém quer acabar com a própria vida. O que as pessoas querem é acabar com aquela dor que é Livrar da dor. insuportável, Livrar da né? dor. E que não vê outro caminho. Porque às vezes a pessoa vai para o suicídio por culpa, que é uma das causas grandes também, por vergonha, Uhum. adolescentes por fim de relacionamentos que não sabem lidar com aquilo, né? Às vezes assiste a séries e acha que é para chamar atenção, é para que o outro fique, se sinta culpado, mas não tem a maturidade de saber que não vai voltar, né? É uma coisa assim que não tem retorno. Mesmo nós que trabalhamos com terapia regressiva, que a gente sabe que existe vidas anteriores e que terão vidas no futuro, falando da técnica da terapia, mas a personalidade de hoje só existe hoje. E você dando fim a essa, ela não vai existir mais. Então, assim, nós recebemos a vida como um presente. Eu sei que todos nós estamos passando por um momento difícil da humanidade, mas se estamos aqui é porque fomos escolhidos para estarmos aqui. E todos nós somos importantes nessa engrenagem, como num relógio. Se você tirar um parafusinho, o relógio não funciona. Nós estamos aqui e você que está me ouvindo agora, você é muito importante para a humanidade. Você veio com essa missão. Então, de novo, quando a vida parece não ter sentido, a solução está exatamente nessa frase. Procure o sentido da sua vida. Ela existe. Não existe uma pessoa que não tenha talentos. Todos nós temos talento para algo. Então, o que a gente precisa, quando, no seu caso, Renilton, abrace essa pessoa. Diga que está tudo bem, que tudo vai melhorar, que ele vai descobrir caminhos melhores, que ele tem um sentido para isso. E que maravilha a sua profissão, de poder lá socorrer essas pessoas. Então, só isso já é muito gratificante. E quando essas pessoas recebem um abraço seu, não precisa dizer nada, né? Ela já vai se sentir ali acolhida. Não é isso, Cleire? Eu quero chamar a atenção também, Vanderlei, que às vezes a gente minimiza sobre a questão do bullying na escola. Ah, muito bom. Crianças que sofrem bullying. Eu estou com uma amiga, né? E que ela ligou para mim, Cleire, pelo amor de Deus, me ajude. O filho dela é adolescente, né? E se mudou para um outro estado. E para se sentir pertencente a um grupo, para se sentir acolhido, porque ele sofria muito bullying na escola, por ele ter um problema, né, que ainda está em estudo para ver se realmente é autismo, se é TDAH, se é o TOD, né, o transtorno opositor desafiador. E ele, então, para se sentir pertencente a esse grupo, para se sentir aceito no grupo, ele está fazendo coisas que em outro momento não faria. E Entendi. por quê?
para não sofrer o bullying, para não ter aquele sofrimento, porque a gente tem uma tendência de quando a gente tem um trauma, a gente passa por uma situação e a gente tem uma programação mental para poder evitar aquele trauma. Então, quando a gente vê que alguma coisa, existe ali um gatilho para você vivenciar aquele momento traumático, você foge, você não quer, você evita. E muitas vezes, nessa evitação, como é o caso desse menino, vai fazer coisas que depois ele vai se arrepender. Mas por quê? Somente porque sofreu um bullying na escola. E interessante é que quem sofreu bullying, ou quem comete o bullying, em algum momento já sofreu também. Que é uma característica das pessoas. Quando elas sofrem uma determinada situação, elas guardam aquilo e em algum momento elas vão repetir exatamente aquilo que um dia elas condenaram. Então, quem nunca sofreu bullying? Quem não teve apelido na escola? Mas lá atrás, a gente já sofreu tudo isso, só que, como parecia que todo mundo sofria, parece que a coisa era menor, né? Era amenizada. Todo mundo brincava, todo mundo zoava um com o outro, mas isso tomou uma proporção muito grande e a gente não sabe, essas pessoas que sofreram lá atrás ou que sofrem agora, mais adiante, o que elas podem fazer, não é? Traz. As pessoas trazem, sim. Eu já tratei vários clientes que sofreram bullying no passado. Na nossa idade até. Marcos, tudo que ficou ali, que não foi bem resolvido, vai, inclusive, se manifestar num adoecimento físico. Essa técnica que hoje eu me dedico muito, que é o MPC, a gente vai trabalhar em cima justamente do adoecimento físico, buscando o quê? Os traumas emocionais que não foram bem resolvidos e que se manifestam no corpo. Então, a gente, na primeira sessão, buscando ali pelo adoecimento físico, vai buscar a origem do trauma, vai ressignificar e a pessoa fica bem. Não é, é um passe de mágica. Não, não é um passe de mágica. A cura também está dentro de você. É você ter um outro olhar para este momento. Você consegue se libertar disso aí. Então, buscar ajuda, ouvir mais, prestar atenção no seu amigo, no seu parente, quando ele começa a ter comportamentos agressivos, quando ele começa a se isolar, quando ele começa a ter comportamentos diferentes do cotidiano. É importante a gente dizer também, Cleide, você até chegou a falar, mas nem sempre, assim, às vezes a pessoa entra na depressão, então a vida parece sem sentido, porque também, de alguma forma, assim, como você falou do corpo, né? Da mesma forma que a mente age no corpo, o corpo também age na mente. Então, às vezes faltam vitaminas, né? Faltam algumas substâncias que venham trazer prazer para as pessoas, principalmente nos idosos, né? Que vão perdendo as vitaminas. Então, é importante buscar fazer exames para ver o que está faltando ali, os níveis de hormônios também. Isso também compromete o estado emocional da pessoa. E você também falou de uma coisa sobre a religião. Se a gente junta cuidar da saúde mental, cuidar da espiritual, né? Exercícios físicos também, uma caminhada, né? Hoje os pais reclamam muito que às vezes os pais saem para caminhar e os filhos não querem saber de caminhar. Então, assim, tudo bem, eu acho que eles acham até chato, né? Caminhar com os velhos e tal. Mas faça um grupo de amigos, sabe? Vão para a rua, vão para a praça, vão conversar, vão andar de bicicleta, sabe? Às vezes, na época que eu morei aí na Bahia, às vezes a gente ia para Salvador
a gente via lá as pessoas, os jovens se reunirem ali à beira-mar, né? Ali, não vou lembrar agora o nome da praia, mas tinha sempre um grupo de jovens se reunindo. Por quê? Porque para dar sentido, né? Para trocar experiências, né? E a gente, se fica em casa sentado o tempo todo, mas ali no joguinho, que nem os jovens, né? Fica ali tenso, tenso. E quando fica tenso, o que que acontece? O organismo libera adrenalina. Mas você não corre, você está parado. Essa adrenalina vai se acumulando, né? Vai liberando cortisol. Uma hora isso vai explodir em algum lugar. Por isso que, assim, a gente está vendo cada vez mais jovens tendo mortes súbitas, sabe? Morte súbita. Jovens de 20 e poucos anos, né? Porque é muita energia jogada, muita substância. Então, precisa gastar essa energia, precisa sair, né? Precisa caminhar, precisa ir para a praça, colocar o pé no chão, né? Esses dias mesmo, eu até compartilhei aqui no Stories. Eu, quando eu tenho oportunidade, eu procuro um lugar onde tenha terra, eu boto mesmo o pé no chão, porque nós somos feitos da natureza, né? Então, tudo que tem na natureza, tudo que tem em nós está na natureza. Então, quando a gente está em contato com a natureza, isso vai fazer um bem, vai fazer muito bem para a gente. Então, tudo isso, então, como você falou, que é multifatoriais, mas também ligado a vários corpos, né? Energia, mente, emoção, né? Eu vi aqui, por um acaso, o professor Clebson, meu marido, falando sobre aí, sou professor da rede pública estadual do estado da Bahia, percebi um grande número de alunos que atentaram contra a própria vida, muitos alunos que praticaram a automutilação. Houve aí uma época, uns 2 anos atrás, uma brincadeira de mau gosto, é claro, né, da baleia azul. Então, muitos, por curiosidade, alunos faziam isso. E eu quero chamar a atenção também, aqui, aproveitar isso, para poder falar com as mães. Eu tive um paciente que ele se automutilava porque ele tinha problema da identidade sexual dele, que não estava bem resolvido na cabeça dele, né? Ele e não sabia como dizer isso, e não sabia como me dizer isso, e ele se cortava o tempo todo. Eu digo, e sua mãe nunca viu isso? Salvador é uma cidade muito quente, né? E ele o tempo todo de blusa. Não, ela nunca reparou. Você vê que ela não presta atenção em mim, Cleide, né? E aí, quando ele me falou sobre a situação dele, foi que ele, então, começou a se tratar, a se tratar. A automutilação é algo que está muito ligado à raiva que as crianças têm dos pais. Por exemplo, esse rapaz, tinha dificuldade de ser visto pela mãe, e ele fazia aquilo ali como um alívio da sua dor, uma punição, um alívio da sua dor. Então, quando ele se cortava, era um momento de alívio daquela dor. Então, as mães ficarem atentas. Quando vê o menino com aquela blusa de frio, em pleno sol, em pleno calor, vai lá, dá uma olhadinha, checa. Eles dão Você sinal. sabe que assim, ó, às vezes eles se mutilam cortando, mas também tirando os cílios, tirando o cabelo. São formas para aliviar a dor. E né? se punir, né? Se punir. Porque como não podem enfrentar os pais, bater nos pais, se vingar nos pais dessa dor, desse sofrimento. Então, eles fazem isso se autopunindo também. Eles se autopunem de uma forma também punindo os pais por não dar o carinho, não dar a valorização que eles merecem. É claro que eles não fazem isso de forma consciente. No primeiro momento é para aliviar a dor, para transfere a dor para o corpo físico, tira a dor do emocional. Exato. Mas é muito sério isso que você está falando. Tem muitos adolescentes e às vezes até adultos que se mutilam. Mas sempre no fundo ali a gente vai observar a carência. É a falta de não
de não se sentir amado, de não se sentir amada, né? E a gente vai buscar a origem, tá ali sempre a carência. Sim. O Cláudio Imperador, que é um preparador físico aí de Feira de Santana, que eu tive a honra de conhecer durante uma live aqui, que é a nossa querida doutora Neudima Álvares, ele é um preparador físico muito competente. Ele diz o seguinte, que a maioria não sabe que, além do sedentarismo, existe o comportamento sedentário, que é o causador de doenças da mente e física. Era o que a gente estava falando, muito bem, Cláudio. Não é só a mente, o corpo também reage, né? Quando você tem o conhecimento Atrofia, né? do teu corpo. Atrofia. Oi? Quando você deixa de usar, quando você deixa de se movimentar, o corpo vai atrofiando. Pois é. E o Né? corpo, ele falou, na live eu tive oportunidade, ele teve oportunidade de dizer que as pessoas estão muito longe do seu corpo, precisa estar perto do seu corpo, porque somos um conjunto, né? Não é somente emoção. E teve uma época da minha vida, antes de ser terapeuta, que eu achava que tudo era espiritual. Aí comecei a trabalhar com o emocional, foquei muito no emocional. E aí, e o corpo, como é que fica? Então, corpo físico, mental, emocional, espiritual e energético. É uma sucessão de coisas. Uma sucessão, não, é um complemento de coisas. A gente tem que estar prestando atenção nisso. Isso também é para todos, também para as crianças, né? Às vezes o excesso de cobrança, excesso dos pais, às vezes, levar muitas atividades à criança. Né? A criança não tem tempo para brincar, o adolescente não tem tempo para ser adolescente. Né? Às vezes, os pais colocam nos filhos colocam nos filhos que eles possam fazer o que eles não fizeram, as suas frustrações e querem se realizar em cima dos filhos. Isso é muito, muito, muito pesado. Sabe? O importante, eu acho, assim, numa relação, seja ela qual for, precisa ter respeito, mas principalmente diálogo. A gente tem que estar sempre dialogando, né? Principalmente com os filhos, com a família, com o esposo, com a esposa, com os pais, sabe? É a forma da gente estar comunicando, né? E observar como que os filhos reagem a certas situações. Às vezes, os filhos com tanta carência querem que os pais tenham orgulho e vão fazer coisas que não é sua essência, né? Estão ali para ajudar os pais e esquecem das suas vontades, né? Nunca se prioriza. VLRCC, ela diz, o excesso de informação também faz com que a mente fica muito conturbada. Verdade. Quer falar um pouquinho disso? O excesso de informações, o excesso de trabalho. Agora, nessa pandemia, por exemplo, muitos profissionais da área de saúde entraram em depressão, em caso de ansiedade, porque uma carga excessiva de trabalho e o desejo de querer ajudar e não ter condições, ou condições físicas mesmo, de passar horas e horas num plantão. Então, essas informações, né, grandes informações, e você não poder saber, não saber gerir isso, também vai te trazer uma carga muito grande e um sofrimento muito grande, né? Tanto de trabalho, como de pensamento, como de informações. Aí dá o que a gente chama de poluição, né? Poluição visual, poluição sonora, e faz uma bagunça aqui dentro da gente. Né? Essas informações. A Vânia de Rio de Contas, a VLRCC é a Vânia de Rio de Contas. Obrigada, Vânia, por sua participação. Ô, Obrigada. Clery, você teve algum caso onde você tenha obtido assim, resultados satisfatórios de pessoas que com ideação suicida? Tem algum caso que você queira compartilhar aqui com a gente? Olha, eu tive muitos casos, como eu falei com você, no ano de 2019, 2020 foi recorde. Mas teve um que me chamou muito a atenção, que foi uma pessoa, uma paciente minha,
que queria ajudar uma amiga que estava em depressão profunda e com ideação suicida, com tentativa de suicídio várias vezes. E aí ela marcou comigo para eu atendê-la fazendo uma ressonância. Não, primeiro não. Ela queria trazer essa pessoa para poder fazer a terapia convencional. Foi assim. Então, ela marcou a terapia convencional e no dia ela não chegou. Ela já tinha agendado, eu já tinha confirmado e ela nada de chegar, né? Então, eu entrei em contato com esta amiga que tinha indicado. Eu disse, olha, a pessoa que você falou não veio. O que é que aconteceu? Ela, Cleire, ela saiu desde cedo e a gente está super preocupado, porque ela não estava bem, estava chorando. E eu gostaria, se possível, que você usasse aquela outra técnica, que é justamente a Ressonância. ressonância psicoterapêutica, para poder ver se a gente pode ajudá-la, ela estando longe do consultório. E aí eu entrei em contato com a minha coterapeuta, que a gente tem parceria, e a gente fez a ressonância em atendimento a esta paciente, que vamos chamar de Joana. Nome Fizemos um fictício. nome fictício. Joana estava exatamente na hora que a gente estava fazendo a ressonância, que é uma comunicação intercerebral. A gente se comunica com o inconsciente. Eu conduzo a sessão junto com a minha coterapeuta. O inconsciente da coterapeuta entra em contato com o inconsciente desta paciente, que é Joana, Através das ondas através cerebrais. das ondas cerebrais, tudo ciência, viu, gente? E naquele momento em que a coterapeuta entrou em contato com o inconsciente dessa paciente, ela estava no viaduto para se jogar. Meu Deus. Foi Olha aí. assim, coisa de Deus mesmo. Eu digo que essa técnica é uma Ó, me coisa de Deus. arrepiei aqui. Essa técnica é uma coisa de Deus. É Todas uma as benção. técnicas, tudo que a gente faz para poder ajudar o próximo e salvar a vida, Isso. né? Então, assim, para mim, esse caso é um caso que me alegra de ter feito o curso, porque eu Maravilha, gente. pude salvar essa vida através desse trabalho, né? E aí, quando o inconsciente da coterapeuta entra em contato com ela e chama, ela se vira, né? E começa a ter outros pensamentos. Veio aí um motoqueiro e disse, menino, o que é que você ia fazer? Pelo amor de Deus. Ela disse, eu ia me jogar. Eu ia me jogar nesse viaduto. E aí ele colocou ela na garupa, levou até em casa. E no outro dia, ela então veio para o consultório. Olha aí. E aí eu cheguei, a gente não se conhecia. Ela disse, eu tenho a impressão que eu já te conheço. Eu falei, você pode até não me conhecer pessoalmente, mas via ondas cerebrais você já me conhece. Ontem eu fiz um trabalho aqui com a minha colega que a gente salvou a sua vida. Como assim, Cleide? Como assim? Aí eu falei que ela foi exatamente. Meu Deus, Cleide, meu Deus. Então, assim, graças a Deus, essa pessoa ficou muito bem, né? E depois a gente ficou em atendimento da terapia convencional. Mas este caso, para mim, foi um dos marcantes. Mas eu também, Vanderly, eu tenho muita afinidade, muita intimidade com Deus. E quem é, quem é conhecedor da palavra sabe que o único pecado que Deus não perdoa é blasfemar contra o Espírito Santo. E eu estou te dizendo que muitas vezes o Espírito Santo me acorda à noite para orar para um determinado paciente. E eu já tive também fruto da oração, resposta onde a pessoa foi salva. Que maravilha. Você
emanar esse seu desejo de curar, de ajudar, de ser útil. A Isso gente não, você já está respondendo a pergunta do tema, o que podemos fazer? É a isso que gente, eu queria, a a gente, oração. a gente não sabe como, mas a gente consegue interferir. Assim como o pensamento negativo, o olho grande, é real, Através atrapalha. das próprias ondas, a oração chega através das próprias ondas. Por isso que eu falo que quando a gente vai dormir, uma oração de segundos, em benefício das pessoas com ideação suicida, ou até mesmo para aqueles que já creem, a oração para aqueles que já cometeram suicídio pode ser um momento de muito bálsamo na situação dessas pessoas. Então, o que nos custa? Nada. Pelo contrário, depois que a gente faz essa oração, a gente tem uma paz, uma tranquilidade. Se todas as pessoas que estão. E eu estou falando isso desde quando eu comecei, eu sempre fiz palestra, eu sempre disse isso para as pessoas. A oração, quem conhece a oração, não tem ideia do poder que é. Né? Quem não conhece a oração não tem ideia do poder que ela tem. Apenas quem a usa, né? Quem usa no seu dia a dia sabe o valor que tem. A oração é uma ligação de você com o mundo, com o planeta, como diz Freud, que descobriu o inconsciente, e Jung, que descobriu o inconsciente coletivo, estamos ligados todos pelo inconsciente coletivo, nesse mar. Então, se eu oro hoje por alguém, vai atingir, se eu estou orando para todos, vai atingir essas pessoas. Nós temos esse poder. Esse poder foi nos concedido por conta. O que a gente não, o problema é que a gente não sabe que a gente tem esse poder e a gente está aqui sempre falando. A gente precisa estar falando. Você tem o poder de ajudar as pessoas numa simples oração. Então, respondendo hoje o nosso tema, e a Cleire já respondeu, e só complementando, quando a vida parece não ter sentido, o que podemos fazer? Comece com a oração. Se Está você aí, não, à se disposição você de não puder, todos, né, se Cleide? você não tiver como ajudar, não souber como ajudar, para e ora, para e ora. O seu desejo de querer a melhora do outro vai Vai ser repercutir, atendido. vai ser atendido. Se E você faz retorne aquilo, benefício para você ainda, né? exato, Não hoje, é esse o objetivo, mas acaba retornando, porque tudo que você emana para o universo volta para você centuplicado. hoje mesmo eu falei isso com uma pessoa, uma amiga, né? Que as pessoas assim falam comigo assim, Deus te ajude. E aí eu vou guardando essas fichinhas. E aí quando o bicho pega por cá, eu digo, Senhor, libera aquela fichinha aí do Deus te ajude. Boa ideia. Funciona, funciona. O bem que você quer para o outro vai repercutir também para você. Com Se você certeza. faz o bem a alguém, esse alguém pode até te decepcionar, mas alguém, um outro, vai suprir. Vai te compensar. Vai. Não existe você plantar e não colher. E amor, quando a gente planta, a gente colhe. E colhe na mesma proporção, porque Deus é justo, né? Que maravilha. A gente tem que, então, a Vânia aqui agradeceu pela resposta aí, né? Falou quando o pensamento, informação em excesso, ela estava agradecendo. E a gente também já está encerrando, né, nossa live, que já passou de 1 hora aqui, passa muito rápido. Mas o importante é que vai ficar gravada na minha bio, vai ficar gravada na sua bio, e que as pessoas que assistam vão compartilhando, porque isso vai reverberando, né? E vai multiplicando. E a gente, de alguma forma, a gente está ajudando alguém. Se a gente já ajudou uma pessoa, a gente já cumpriu com o nosso objetivo aqui. Eu tenho certeza que a gente tem ajudado mais que isso, porque a intenção é de auxiliar. Tem gente que fala assim, eu não quero falar sobre esse assunto, não, porque pode ser que vai dar ideia para Pois é. ele. Não, o tema suicídio deve ser falado. Deve ser falado. Inclusive, é uma forma de você dizer para o outro ou dar sugestão ao outro
de como ele sair disso. Quando Isso. você dá ouvidos, quando você diz você é importante para mim. Eu tenho uma grande amiga que ela diz assim, eu nunca esqueci do primeiro abraço que você me deu, a gente não se conhecia. Aí, numa Olha aí. reunião, e as pessoas, vamos agora todo mundo se abraçando, é a terapia do abraço, a terapia do abraço. E naquele momento ela estava muito fragilizada. Ela é bem gordinha, bem gostosinha assim, de apertar, sabe? Muita carne. Aí eu dei aquele abraço gostoso, com vontade. E ela disse, eu nunca me esqueci daquele abraço. Aquele abraço melhorou o meu dia, melhorou o meu astral, o meu pensamento. Então, um abraço, uma ligação, um café, um, um ouvido que você escuta sem julgamento. Dizer para o outro, você é importante. Sim, Isso. você é importante para mim, você é importante para Deus. E pode mudar, pode salvar vidas. Essa live pode, a gente não sabe quem está aí, se uma outra pessoa vai ouvir no outro momento. Eu digo que tudo existe um porquê, um para quê. Pode ser que alguém aí, ó, do nada, acesse, o que receba depois e Eu já seja. contei na minha experiência que eu fazia palestras, né, na live anterior sobre o suicídio, que eu já fiz uma esse mês e vou fazer mais uma na próxima semana com mais 3 profissionais aqui. Mas nessa live eu falei que em 2 situações, em 2 palestras, as pessoas vieram me dizer que foram salvas por aquela situação, por aquela palestra e o livreto que eu entreguei. Então, assim, então, para mim, não importa, sabe, se a pessoa vem ou não vem. O importante é que a gente está colocando, está podendo, tá colocando o nosso Contribuindo. melhor para que as pessoas sejam ajudadas. É, E todas as noites eu volto a dizer, acho que eu já falei 2, 3, 4, 5, e vou falar quantas vezes for necessário. Segundos da sua vida, segundos da sua vida pode salvar uma vida toda. verdade. Então, vamos orar sim para as pessoas. A oração, ela não está presa só na religião. Já foi provado cientificamente quanto você pensar positivo, pensar com gratidão, pensar com amor, quanto isso interfere tanto no seu corpo físico, Sim. né, e emocional, assim como das pessoas e do próprio planeta, né? Então, vamos usar o que a gente tem de bom. E isso não vai te custar nada. Pelo contrário, como já foi dito, vai voltar para você em benefícios de sensações maravilhosas, né, Cleire? Com certeza. Eu agradeço, viu, Vanderly, pela oportunidade. Eu que E, agradeço por você ter aceito meu convite. Muito e bom. eu agradeço a você. Você nem sabe o quanto você me ajudou numa das aulas lá no curso de terapia regressiva, como isso mudou a minha vida. Eu sou muito grata a você. Eu estarei sempre disposta a atender um convite seu, porque eu tenho um carinho muito grande por você. Viu? Você é uma pessoa amável, uma terapeuta de mão cheia, né? E quem a busca, com certeza, vai ter uma resolução bem benéfica, porque você foi escolhida por Deus para tratar de pessoas, tratar e cuidar de pessoas, como Nós, terapeuta, né, como minha querida? professora. Nós. Mas eu quero falar de você, né? Desse ser humano que você é, dessa terapeuta de Obrigada. mão cheia que você é. Eu agradeço a você por a mudança na minha vida, por usar essa técnica e de ter me atendido lá atrás, no passado. E não é vergonha não, viu, gente? Não é vergonha você buscar De jeito terapia, nenhum. não é vergonha você ir para o psicólogo, não é vergonha nenhuma você ir buscar o psiquiatra para poder te medicar, Necessário. quando houver necessidade. Tem muita gente que tem preconceito. Ah, eu não, o que é que vão pensar? Vão pensar que eu sou louco? Não. Às vezes, por orgulho,
E aí eu digo que o mal da humanidade está sempre enraizada no orgulho. Muitas vezes, por orgulho, você pode perder grandes oportunidades de ser feliz, de ajudar o outro, de se ajudar, né? Então, se policie seu pensamento, ajude o próximo e preste atenção às pessoas ao seu redor. Seja útil, como o Vanderlei foi na minha vida e como eu sou na vida de alguns. Maravilha, gente. Olha que lindo isso, né? Muito bom. Quando a gente faz a coisa com amor, aí isso retorna para a gente. É Verdade. muito bom saber que você fez algo na vida das pessoas. E todas as lives que eu estou aqui, todas as terças-feiras às 20 horas, é para isso. De alguma forma, tocar. Tocar você de alguma forma. Seja talvez até do filme Terapia, que fala das emoções das pessoas, dos personagens, porque a gente aprende também com os filmes. A gente está sempre aprendendo. Então, assim, ó, mais uma vez, gente, se a tua vida não faz sentido, é porque você está à procura desse sentido. No problema está a solução, né? Na dificuldade, a oportunidade. Então, assim, olha, se entregue nessa busca. Se você não tem ninguém para quem falar, fale com Deus. Ele vai te ouvir. E se você não acredita em Deus, acredite na força que está dentro de você, que é uma crença também, e que você é capaz. Então, levanta, vá para a rua, vá buscar ajuda, fale com a primeira pessoa que você encontra. O ser humano, se é uma coisa legal no ser humano, ele tem N dificuldades. Mas, normalmente, quando ele vê alguém fragilizado, ele quer ajudar, Verdade. né? Então, essa é uma coisa legal que significa ser humano, né? Verdade. Isso significa. Então, Cleire, muito obrigada pela sua participação. Foi muito bom ter você aqui novamente, uma profissional. Gente, ó, siga a psicóloga Cleire Mara, né? Tá aí aqui junto comigo. Agora que terminar a live, vai lá, sigam a Cleire. Entre em contato para terapias, que ela faz online e também, presencial. Essa nova técnica que ela me falou que é muito interessante, tem ajudado muitas pessoas. A Cleimária também faz terapia de casal, sabe? É uma terapeuta, psicóloga, psicanalista, extremamente competente. Então, vamos buscar ajuda, tudo é possível, né? Para aquele que crê, e mesmo que quem não está crendo agora, se arrisque, sabe? Não fique na dúvida. Não precisa confiar em nós. Vá e faça. Procure, tenha uma ação, né? Saia da situação. O que você vai ganhar com isso? Você não vai ganhar nada, né? Mas procurar. Eu sei que às vezes, como eu comentei, às vezes quando a gente está muito depressivo, muito preso a uma situação, é difícil, tá? Mas se você, de alguma forma, Se arriscar. lembrar em algum momento da sua vida, quando você estiver numa situação muito difícil, lembre-se que você já teve momentos felizes e traga esse momento para o momento atual. Isso vai te dar força de superar. Lembrar que você já superou muitas coisas e você vai superar essa situação também. Então lembre-se que sempre a solução também está dentro de você, tá bom? E nada é Então, para eu quero sempre, né? agradecer. Nada para sempre. O sofrimento também não é para sempre. Não sofri. Eu sempre digo o seguinte, que a dor ela é inevitável, mas o sofrimento é opcional. É A opcional. dor todos nós vamos passar, mas o sofrimento, quando você entende, através de uma live dessa, que você tem caminhos e você não procura, é uma opção sua. Ninguém pode te julgar. Mas dizer que o sofrimento ele é fatal, não. O sofrimento é uma opção. Se você sabe que você tem caminhos para te livrar desse sofrimento, então vai buscá-los, né? Pode buscar na rede de relações, né? E pode ser numa atividade física, no artesanato, ir ao cinema, fazer Na coisas, mudança do pensamento, como eu falei mudança, agora há pouco, mudança de lembrar que pensamento. você já fez isso, que Quando você você, já conquistou. quando você muda o pensamento, a sua emoção também muda e logo depois o comportamento. Então, mude o pensamento. Faça um esforço para
policiar a fonte do seu pensamento. Quando o pensamento te deixa depressivo, te deixa triste, esse pensamento não é seu, nem é de Deus. Então, distraia o seu pensamento com o quê? Com uma boa música, vendo fotografia, ligando para alguém, vai cuidar de planta, fazer qualquer coisa. Mas não se feche nesse mundo, porque essa não é a melhor solução, não é a melhor alternativa. Maravilha. A Vânia disse aqui, às vezes o outro está em uma situação tão conturbada e sem saída. É isso, mas se tem alguém próximo ali que pode ajudar, né? E você mesmo, volto a dizer, a mudança de pensamento é automática. Você sai do inferno para o céu rapidinho. Lembrar que você já venceu, já superou as coisas, vai te dar força para você ir adiante. E aqui a Vânia está dizendo que dom maravilhoso que você tem, você é incrível, Dirce Almeida, quem mais aqui? A Vânia disse, vocês já ouviram falar sobre a história da irmã do Divaldo Franco? Então, já sim, já ouvi. E quando o Divaldo tentava, eu vou contar aqui para quem não sabe, quando o Divaldo era muito jovem ainda, numa situação muito complicada em Salvador, ele foi despedido do trabalho e ele foi ali no próximo elevador Lacerda e ele ia cometer o suicídio. Foi quando a irmã apareceu e falou que tinha cometido um suicídio, e falou, você está louco, Divaldo? Não faça isso. É muito sofrimento, né? É muita dor. Isso para os que creem nisso, né? Mas foi com que fez que ele não cometesse. E depois a gente vê o que esse homem fez pela humanidade, né? O que ele tem feito pela humanidade. Então, se você já pensou nisso alguma vez, não se sinta culpado, não se sinta sofrido, porque Edivaldo já contou isso para milhares de pessoas. Então, não há que ter vergonha. A gente não tem vergonha, não tem que ter vergonha de ter sentido dor, né? De ter sentido culpa, de ter sentido fraqueza. Aí a Vânia diz que Divaldo Franco fez caridade para amenizar o sofrimento da irmã dele que cometeu suicídio. Muito bem. E ela complementa, às vezes uma simples palavra, oração, muda tudo em nossas vidas. Exatamente. Se você, assim, volta a dizer, gente, a primeira coisa que você pode fazer é orar. Se você não acredita, pense em você, que você já foi capaz de superar. Lembre o momento feliz da sua vida que você superou, que imediatamente o seu corpo reage, ó, você vai buscar ajuda. Verdade. A Roserli diz aqui da Luz da Mente, sim, Vânia, essa história, entre outras. Deixa eu ver o que mais aqui, porque a gente já precisa encerrar. A Vânia ainda diz, o suicídio é a dor da alma. E quando a pessoa não encontra mais saída, ninguém a ouve. E aí ela se refugia no suicídio. Mas não devemos recriminar eles, porque só eles sabem o que se passa em cada mente do ser. Como diz Cleide aqui, não devemos assim desdenhar de nenhuma dor, né? Porque, né, Cleide? Porque a gente não sabe o que aquilo representou. A Roseli diz, penso assim também como a Cleide. Verdade, da Luz da Mente, que é minha irmã, né? A Vânia diz, eu conheço a Cleide, e ela diz, às vezes somos nós mesmos que nos acorrentamos, nos sequestramos. Na maioria das vezes. Aí o professor Clebson diz, abraça o seu próximo, mesmo que ele não esteja próximo. Ah, então vamos abraçar, né? Vamos terminar já abraçando todo mundo. Deixa eu só complementar o que as pessoas dizem. Obrigada, Vânia, beijos. A Lucy diz, obrigada a vocês, anjos em nossas vidas. Boa noite. Oh, que lindo. Nós que agradecemos. Deixa eu ver aqui, o Clebson disse metanoia. Não sei o que ele quis dizer com isso. O que ele quis dizer, Cleire? Deixa eu explicar aí o que é. Diga aí, Clebson, o que você quis dizer com metanoia? Mudança de pensamento, mudança de atitude. Deve ter sido em algum momento que a gente falou alguma coisa e ele quis complementar, né? Acredito que sim. A Vânia mandou beijos para você. Bom, gente, vamos encerrar que estamos 21h21. Então, o universo está nos dizendo que está tudo bem e vamos encerrar agora. Um beijo enorme, Cleire, um beijo enorme para todos vocês. E nós vamos terminar com um abraço, né, Cleire? Vamos mandar um abraço, todos sintam esse abraço maravilhoso e que vocês, cada um de vocês,
o professor Clércio, como o professor nos disse, metanoia é mudança de pensamento. Então, vamos usar de metanoia, de pensamentos, imediatamente passar para pensamentos bons de superação, tá bom? Isso aí. Um beijo, um abraço para Beijo. todo mundo. Muito Muitas obrigada, saudações. Cleide. Nada, meu amor. Jesus te Beijo. abençoe sempre. Tchau, tchau.